Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Hoje, nosso capítulo 89, o Espírito da Verdade, Afliges-te. Um texto de Emmanuel, que a gente vai com certeza aprender mais um pouquinho, vamos tomar mais um puxão de orelha, como é toda a lição que a gente vem vindo. Coisas que deixamos de fazer, coisa que o Evangelho nos ensina há tanto tempo e a gente não vem colocando no nosso dia a dia, na nossa situação diária, né? Então, vamos à leitura. Aflige-te. Aflige-te com a vizinhança do parente menos simpático. Esquece-te, no entanto, dos que vagueiam sem rumo. Aflige-te com leve dor de cabeça que o remédio alivia. Esqueces-te, porém, dos que carregam a aprovação da loucura na grade dos manicômios. Afliges-te por perder a condução no momento oportuno. Esqueces-te, entretanto, dos que jazem detidos em cátares de sofrimento, suspirando pelo conforto de se arrastarem. Afliges-te pelo erro sanável da costureira na vestimenta que encomendaste. Esqueces-te, contudo, daqueles que ostentam a pele ultrajada de chagas sem se queixarem. Afliges-te em casa porque alguém não lhe fez o prato de preferência. Esqueces-te, todavia, dos que varam à noite atormentados de fome. Afliges-te com as travessuras do filhinho desajustado. Esqueces-te, contudo, das crianças perdidas ao sabor da intempérie. Aflige-te por insignificantes deveres no ambiente doméstico. Esqueces-te, porém, dos que choram sozinhos no leito dos hospitais. Aflige-te tantas vezes por bagatelas. Fita, no entanto, a retaguarda e, reparando as aflições dos outros, agradecerás ao Senhor a própria felicidade que não conseguias ver. Emmanuel. O Aflige-te, capítulo 89, ele faz menção ao Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 2. E para falar do item 2 do Evangelho, eu vou pedir licença de novo para ler, porque aí fica mais fácil a gente conversar. A gente já viu aqui no texto do Emmanuel que ele nos trouxe o quê? Como ele termina? Pelos motivos de bagatela que nós nos afligimos, ou seja, que a gente se consome, que a gente se corrói como se fosse o ferrugem para o ferro. Não é verdade? Então a gente fica ali por questões que a gente se fecha e fica ali remoendo, fica de cara virada, se torna antipático com um, dá uma resposta atravessada para o outro, porque eu não estou contente com alguma coisa que não saiu do meu agrado, como ele mesmo dando exemplo, a costureira fez errado a roupa que eu encomendei, então isso já me revolta, isso já me aflige, isso já me irrita, então dessa forma eu vou levando a vida. E aí a gente não olha para o lado e vê quantos outros problemas existem que são muito mais graves, muito piores, muito maiores, e eu fico ali me afligindo por conta de bagatela, né? Então ele fala o afliges, ou seja, me irrito, me incomoda, me atinge e eu esqueço. Eu esqueço de olhar para o lado, eu esqueço de olhar um outro que sofre, eu acho que só eu tenho problema, e às vezes o meu problema é insignificante, enfim. Agora vamos fazer a leitura do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, item 2. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo de 20 a 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 6, 24 e 25. Pronto. O que ele quis dizer aqui? Exatamente o que tem a ver com o texto do Emmanuel, o que eu dei uma explanaçãozinha breve aqui, do que é que a gente está falando, é algo que a gente carrega há muito tempo. Egoísmo, né? O egoísmo que a gente carrega. Quando eu olho só para o meu problema,
quando eu vislumbro só a minha insatisfação, só aquilo que me aflige. Então, aquilo que me aflige, isso eu não gosto, isso me irrita, aquele ali fez mal para mim, aquilo ali me incomoda, então eu vou me fechando. Eu não sei as circunstâncias que levou a pessoa a me magoar, a me ofender, eu não paro para pensar num outro que sofre por razões muito mais sérias, eu não paro para prestar atenção em um outro que tem um problema muito mais grave que o meu, mas eu estou olhando para o meu problema e eu acho que o meu é o maior de todos e a minha insatisfação está justificada, né? E não é bem por aí. E aí há que se explicar, eu sempre gosto de deixar isso muito bem claro, porque a gente também deturpa a palavra, a gente interpreta de forma equivocada a palavra de Jesus no Evangelho, né? Quando a gente vê essas questões de pobre e rico, o que ele está querendo dizer, onde ele está querendo chegar com isso, quando ele diz acerca do dinheiro, da riqueza, da pobreza, essas diferenças, o que ele está querendo dizer. E nesse contexto aqui do bem-aventurados os aflitos, item 2, os pobres, ele diz também, no primeiro momento aqui, bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus, bem-aventurados que agora têm de fome, porque sereis fartos. Ele fala de fome aqui, de pobres aqui num sentido amplo, não só pobres da matéria. Essa matéria é nossa interpretação, é aquilo que a gente vislumbra. Né? Quantos de nós diria, se eu ganhasse um prêmio da loteria de tantos milhões, eu seria feliz. E a gente vê, ao mesmo tempo, algumas pessoas da sociedade que têm condições financeiras muito boas, mas que, ao mesmo tempo, a gente vê em famílias abastadas financeiramente, naquela família abastada financeiramente, a gente presencia suicídio, depressão, enfermidades de todos os gêneros. Ou seja, é aí que entra essa percepção nossa de quê? De que a pobreza que Jesus também fala é aquela pobreza de espírito, a humildade, é isso que o Evangelho vai nos ensinar. A humildade é um aprendizado que Jesus propôs para nós, sermos humildes, desapego, o que aqui temos, aqui ficará. Né? O que nós somos, isso nós levaremos. Essa é a ideia, essa é a interpretação que é feita. Então, de tudo que nós usufruímos hoje, aqui ficará. Mas a forma, a maneira, o meu comportamento, como eu usufruo, como eu faço das coisas aqui, isso importará. Isso é que vai ser importante. Não é? Então, os ricos, o que ele quer dizer aqui nesse contexto? Né? Mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ou seja, aquele que tem a visão pequena, aquele que acha que a vida é isso aqui, essa passagem terrena. Ele acha que vida é o carro que ele tem, que vida é a casa que ele tem, é o cargo que ele ostenta, é a conta bancária que ele detém. Isso para ele é vida. Então, para esse tipo de rico, de um apego extremo às coisas materiais e uma ausência gigantesca de esperança, num porvir, de esperança de vida futura, de que a vida não cessa, de que a vida continua. Né? Então, essa pobreza de espírito, quando a gente fala ela de maneira errada, pobre de espírito é aquele que tem o desapego na interpretação do Evangelho. O pobre de espírito é aquele que tem o total desapego. E aí a gente vai aprendendo que em Lucas capítulo 12, versículo 20, e o que tens ajuntado, para quem será? Jesus disse isso, e está lá no Evangelho de Lucas, que ele quer nos ensinar de que forma? Que o que é daqui, aqui ficará. O que vai importar é esse meu comportamento, é como eu lido. Riqueza e pobreza materiais, cada um, tanto a riqueza material, a pessoa que é rica aqui na face da terra, e aquele que é pobre aqui na face da terra, isso é uma questão de prova. Isso é uma questão de prova nesse mundo, de provas e expiações que nós vivemos. E então vai fazer parte do processo evolutivo, porque o rico ele pode ser muito caridoso, não só doando dinheiro, mas como ele tem dinheiro que o sustenta, então ele tem tempo, ele pode ir lá fazer um assistencialismo, ele pode ajudar uma entidade, ele pode palestrar, enfim, não vou ficar elencando para não ser taxativo, mas existem várias maneiras, além dele doar o dinheiro também. Se ele tem, é o que nós dissemos em poucas lições passadas. Né? Lá na lição 2, o excesso e você, a rogativa do estômago, que nós lemos com André Luiz, do equilíbrio, que tem de mais nenhum falta no outro. Então, a maneira que eu posso ajudar, né? A gente sempre vai aprendendo essa humildade, a caridade,
não é só o bem material, a caridade é também o tempo, é o ouvido, é o falar, é o abraço. Tudo isso que a gente vem aprendendo. E para provar que a riqueza e a pobreza fazem parte desse nosso processo evolutivo, são processos pelos quais nós temos que passar para ver como nós nos comportamos, tem lá no Livro dos Espíritos. E eu trouxe a questão 814, que ela pergunta assim: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria? E a resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Os espíritos responderam isso para o Allan Kardec, e eles complementam: além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Olha só, está aí a explicação. Então, o rico, o que acontece? Ele quer mais, ele fica ganancioso, como nós vimos na lição lá e várias outras. Ganância, 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 se torna avarento, está doente. É um espírito doente, que acha que vai amealhar tudo, vai guardar tudo para ele hoje, aqui, mas amanhã ele vai embora, desencarna. E ficou para quem? Que foi a pergunta que Jesus fez. Para quem vai ficar isso? Para quem aqui continuar? E aí a gente vê briga de herança, enfim. Não precisa entrar nesse mérito que a gente já conhece de cor isso. E é exatamente como ele deu na resposta, né? A gente sucumbe nisso com frequência. E o pobre, por reclamar, por praguejar, por invejar aquele que tem condição melhor, por criticar. Então, cada um tem a sua maneira de passar a aprovação. É o processo evolutivo. Trouxe mais uma questãozinha também, a 815, que ela diz assim: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? E a resposta: são no tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Pronto, viu só? Era aquilo que eu expliquei, mas não por minhas palavras. Está aqui na questão 815 do Livro dos Espíritos. Olha só, é uma maneira da gente aprender com a pobreza e com a riqueza. Então, por isso, a gente vai aprender aí que Deus não pune ninguém. Deus não pune, mas a nossa conduta, a nossa atitude gera uma consequência que me faz com que eu volte numa vida. Se eu fui rico e avarento, então eu volto agora na pobreza, para eu experimentar e aprender daquela situação, e para que eu não me queixe. Agora, se numa outra vida eu vim e fui pobre, então agora eu volto, posso voltar como rico, como milionário, para quê? Para que eu experimente, mas para que eu me controle nos excessos, para que eu tenha equilíbrio, para que eu não me exceda, para que eu saiba que a pobreza é difícil e que se eu tenho condição, eu posso ajudar de alguma maneira, indistinta, seja pelo tempo, por ouvido, enfim, várias formas de fazer a caridade. Então, está vendo? Aí a gente entende o quê? Que não é uma punição divina, não é um castigo de Deus, é um castigo próprio. Eu mesmo não soube me comportar perante aquela situação. Tive muito dinheiro e fui avarento, então agora volte miserável e aprenda a viver nessa situação. Fui miserável e só critiquei, reclamei e invejei, então agora volte como milionário e como você vai se comportar? Entendeu? Esse é o processo evolutivo, é isso que a gente vem aprendendo e é isso que vai nos ensinar. E não é a comparação que vai nos avaliar, não é verdade? Não é essa comparação, não é esse o sentimento, mas é compreender, que é que a doutrina espírita tanto faz. Nós precisamos de compreensão, nós precisamos abrir mais a nossa visão interpretativa, ampliá-la para entender tudo isso e saber colocar a lição do Cristo no nosso dia a dia e executar, é claro. E aí, o que você acha sobre essa lição de hoje que nós lemos aqui? Aflige-te. Faça a sua leitura, reflita acerca do tema. Eu vou ficando por aqui, mas com certeza vai ser melhor com a sua presença no próximo capítulo. E até lá. Obrigado. Tchau.
Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.